Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio para contar mais um pedacinho da história de vida da minha amiga Esther Siqueira. É isso aí, estamos aqui juntos novamente para mais aprendizados e hoje para um episódio bem intenso, né? Bem intenso. Fiquem coladinhos, prestem muita atenção porque vem bastante coisa, muito aprendizado. Virão emoções. É verdade. Bom, gente, nós já contamos aqui para vocês, né, sobre os desafios de vida que a Esther passou. E hoje nós até chamamos esse episódio da Esther Siqueira Renascendo das Cinzas. É verdade. Porque nós sabemos, né, que se não fossem as bases que a Esther tem muito fortes em Deus, na fé e na PNL, talvez teria sido um pouco mais difícil passar por todas as turbulências que você passou. Talvez eu nem estaria aqui nesse lugar, nessa cadeira hoje, compartilhando com vocês tantos conhecimentos e para que outras pessoas também possam aplicar em si, né? Aprender com seus desafios, né? E talvez eu não estaria aqui. Se não fossem essas bases fortes, né, Esther? Eu falo assim, a primeira dela é a minha fé, né? Minha Sim. fé, meu principal valor, a minha base mais forte que eu tenho. E graças a ela e a toda a caminhada, eu estou aqui hoje. Isso é uma coisa muito boa. Vocês vão se lembrar, nos episódios anteriores, quem acompanhou aí conosco, quando nós falamos do espelho da Esther, o espelho de vida quebrado dela, que foi uma passagem muito difícil da vida, que envolveu a família, tivemos aqui a participação das irmãs comentando, do irmão, e aí o desafio já começou por lá, mas vieram outros. E são esses que a gente vai comentar aqui hoje com vocês. E que bom que a PNL chegou, né? Nós começamos a falar um pouquinho disso, né? Nos episódios anteriores, mas hoje a gente quer contar mais detalhes. Que bom que eu conheci essa ferramenta, né? Que bom que Deus trouxe isso na minha jornada de vida, né? Sim. Então, a gente vai começar a passar por outros desafios da vida. A Camila lembrou aqui do espelho trincado. Quem não assistiu, está no episódio 8, onde eu conto sobre o que trincou o espelho da minha vida, que foi relacionado à fé. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre mais desafios no decorrer da jornada, que é relacionado à vida pessoal, né? Que se não fosse aí o desenvolvimento emocional que eu considero, depois da minha fé, depois de Deus na minha vida, é a segunda coisa que eu falo assim, todo ser humano deve trazer sim para a sua vida, para que você consiga superar as dificuldades, consiga superar aí as surpresas que a vida nos traz, né? E surpresas muitas vezes desagradáveis e difíceis, né, Esther, que fazem parte da vida de qualquer pessoa, né? Mas que com a sabedoria que você vem adquirindo há alguns anos, você teve a capacidade e o desenvolvimento emocional para lidar muito bem com isso. Né? São desafios assim, depois que você aprende a olhar de outra forma para a sua própria vida, a PNL ela ensina muito para a gente assim, as dificuldades elas estão aí para todos nós. E elas aparecem para que possamos superá-las e mais do que isso, para que possamos aprender com elas e construir degrau a degrau a escada que nos levará àquilo que tanto desejamos, que tanto queremos. Então, esses desafios, eles vão aparecer, eles estão aí e vai vir na sua vida. Nós não sabemos qual será. E aí, quando eu digo assim, se você é uma pessoa espiritual, não vamos falar de religião, não vamos falar de doutrina, estamos falando de fé. Se você é uma pessoa que tem fé, eu te aconselho também desenvolver a parte mental e emocional com técnicas especializadas. PNL, Programação Neurolinguística, aprender a linguagem do seu cérebro, aprender a comunicação e como você pode utilizar isso a seu favor em momentos que você vê a tempestade no mar se levantar. E aí você é aquele barco no meio do mar e você fala assim, e agora? Eu não posso afundar. E agora, o que eu vou fazer sobre isso? Porque a tempestade se levantou e o barco sou eu. Né? Então, para quem é evangélico, vai lembrar lá de quando Jonas quis fugir de Deus
né? Deus pediu para ele uma tarefa específica e ele falou, eu vou fugir dessa tarefa, e tomou um barco e foi para o meio do mar. Chegou em pleno mar, o que aconteceu? Deus levantou uma tempestade no mar, a água começou a invadir o próprio barco e Jonas se viu em desespero. E ali ele se lembrou que Deus tinha pedido algo para ele específico. E aí, o que ele fez? Ele falou para o povo, me joga no mar, me lança no mar, porque eu sou o motivo dessa tempestade. Então, assim, Jonas soube olhar para ele e compreender que ele precisava fazer algo. E ter o discernimento emocional, né, no momento, para uma atitude interessante, inteligente. É ter o discernimento que vai salvar a sua própria vida e do sistema ao seu redor. E do outro, né? Porque se a tempestade se levanta, você está vendo que está acontecendo uma tempestade e você se coloca na posição neutro, você omite qualquer ação, de qualquer forma ela vai ter um resultado. Você se anula. Ela vai trazer um resultado e o pior, não vai ser o resultado que você busca. Sim. E pelo fato de você se anular, é como se você aceitasse o que o ambiente colocasse para você. Então você precisa, né, se posicionar e ter a base para ter essa escolha ali no momento. E que muitas vezes nos pega de surpresa. E aí quando eu falo assim, o primeiro desafio da vida da Esther, né, entrei na vida adulta, meu primeiro desafio foi relacionado à minha fé e o espelho trincado. Foi quando Deus iluminou o caminho. Vocês vão se lembrar que eu orei em desespero e falei, Senhor, se o Senhor não entrar em cena por mim agora, eu vou perecer. E tudo que eu desenvolvi durante todos esses anos vai cair por terra. Foi quando Deus trouxe nas minhas mãos, através de pessoas, porque Deus usa seres humanos para falar com a gente, trouxe o caminho da programação neurolinguística, foi quando eu adentrei nessa caminhada e foi o que me resgatou ali a minha fé novamente. Sim. Que não me deixou perder. E nessa caminhada, passam-se os anos, né? A gente recobra forças, continua caminhando e, de repente, eu me deparo com a minha própria vida em meio ao caos. Algo que eu não imaginava que aconteceria, aconteceu. E aí eu vou lembrar lá do acidente do meu pai. Quando eu estava em plena rodovia, sozinha, olhando para aquele carro acidentado, o corpo do meu pai jogado no chão, a minha mãe dentro do carro desacordada. Eu olhei e falei assim, meu Deus, eu nunca havia me imaginado em uma situação dessa. Eu nunca me imaginei aqui. E agora o que eu vou fazer? Então, assim, a vida é isso. Ela nos coloca nas situações e estamos prontos ou não para lidar com aquilo. A vida coloca ali os desafios e cabe a você olhar para os desafios e falar o que eu vou fazer sobre isso aqui agora. Naquele momento do acidente, eu ainda não tinha nenhum desenvolvimento, eu tinha Deus. A sua fé. Eu tinha a fé e tinha a preparação que Deus havia feito comigo anteriormente. Quando você conversou com Deus, pediu para estar perto do seu pai quando tudo acontecesse. Exato. E ele te apoiou no ombro e disse, aquele momento que você pediu é agora. Exatamente. Eu tinha Deus que teve o sonho, né? Mostrou o sonho para o meu pai primeiro. E eu fiz a minha oração e Deus chegou ali naquele momento e me ancorou, vamos usar a linguagem de PNL, me ancorou com a mão no ombro e disse, aquele momento é agora, então faça o que tem que ser feito. Força. Foi quando eu levantei e fiz tudo o que eu tinha que fazer ali. Naquele momento eu entendi que Deus me deu todas as capacidades. Porém, a conexão, o que eu quero conectar com isso? Que a vida vai te colocar em situações que você nunca se imaginou nelas. E essa da minha vida pessoal, que eu nunca havia me imaginado nela, que vocês vão se lembrar. Primeira coisa mais importante da vida da Esther, Deus. A segunda coisa que me foi ensinada e eu considero a mais importante, o casamento. Sim. E hoje, gente, é esse assunto que a gente vai conversar. É um momento de vida muito especial, intenso, delicado da vida da Esther Siqueira. Sim. E que ela escolheu contar para vocês tudo o que ela passou, os desafios, os aprendizados e como ela, né, com essa força de mulher, de fé, né, e de potência feminina mesmo, pode deixar aqui ensinamentos e aprendizados para outras que estejam passando por algo parecido. É importante eu relembrar a vocês que o testemunho de vida da Esther
ele não está vindo por uma simples escolha. Ele está vindo por um chamado. Vocês vão se lembrar lá no primeiro episódio, quando eu falei para vocês que Deus me acordou 3 vezes à noite e falou: o seu testemunho de vida precisa ser contado. Eu, por várias vezes, tentei fugir desse pedido, desse chamado de Deus, porque vocês sabem, não é fácil você contar os seus defeitos, os seus erros e acertos da própria vida, né? Todos sabem disso. E aqui eu estou deixando bem claro para vocês, tanto os acertos quanto os erros, os aprendizados, tudo. Estou compartilhando quase que a minha vivência inteira, né? Então, foi um chamado de Deus e por esse motivo eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que, assim como eu, nós temos muitas mulheres e homens que passam pela mesma situação. E a PNL ensina o quê? Aprenda com o outro para que o seu caminho seja mais leve. Então, se eu estou aqui disposta a compartilhar com vocês vivências tão dolorosas e sucessos também, eu acredito que muita gente vai aprender com isso. E o objetivo é esse, que outras pessoas saiam do que estão passando com mais facilidade e saibam que tem ferramentas que podem usar. E consigam olhar de outra forma para a situação que estão vivendo. Exato. Entendendo que há uma possível saída. Exatamente. Mais limpa, mais fácil e que outra mulher já trilhou, né? Então, acho que esse é o grande objetivo. É exatamente isso. E aí você vai contar pra gente como essa passagem, né? Como isso te afetou emocionalmente? Como isso chegou para você, Esther? Como é que essa avalanche chegou na sua vida? Eu acho que antes de entrar na avalanche, eu vou puxar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu quero trazer um pouquinho da minha história, do casamento. Vocês se lembram que eu contei daquele primeiro namorado, que todo mundo ficou lá, né, super empolgado, namorei. E eu entendi que naquela caminhada, ele não era a pessoa que Deus havia escolhido para a minha vida. Foi quando eu decidi, né, falei com Deus e Deus falou: Esther, esse não é o caminho que eu tenho para você. Foi quando eu cheguei pro namorado com o conselho do meu pai, né? Vocês, quem quiser relembrar, tá lá no episódio 1, 2, podem relembrar. Com as meninas a gente falou, né? Acho que no 3, né? Foi um namorado que namorei bastante tempo, chegamos quase no casamento e eu entendi que aquele não era os planos de Deus para minha vida. Você não sentia, né, que era ele, não era a pessoa que você queria se casar, né? Então assim, conversei muito com meu pai falou: filha, ora e o que Deus te pedir para fazer, você faz. E toda a vida eu, Esther, fui uma pessoa que antes de tomar qualquer decisão, primeiro eu busco a Deus. Então orei, falei com Deus e Deus claramente me disse: esse não é o caminho que eu tenho para você. Então houve sonhos da parte de familiares que me contaram, né, nessa época, e eu entendi que não era aquilo e nós encerramos o namoro. Passou um tempo, acho que questão de 1 ano, eu comecei a namorar com o então meu futuro marido. E é legal essa parte que me lembrou uma frase do seu pai, quando você comentou que com seu pai, que ele não seria a pessoa que você queria casar, até então namorado, e ele te perguntou: filha, tem uma outra pessoa que você está interessada? Isso, é verdade. Conta pro papai. Ele já havia feito uma leitura, né? E naquela época eu respondi para ele que não havia. Por qual motivo? Eu estava tão confusa com a decisão do sim ou não casar, que eu falei: pai, não tem. E realmente não tinha, né? Naquela época. Não tinha clareza para entender ainda, né? Então eu falei para ele: não tem. Aí ele: tem certeza, filha? Eu falei: tenho certeza. Se é isso, eu ainda não tenho visão. Né? Mas o meu pai, como um bom leitor, eu falo assim, ele já tinha PNL sem saber o que era pai, PNL. Né, gente? Pai e mãe sabem o que tá passando ele ali, já né? Tinha, debaixo viu? das asas. Ele já tinha. Então, assim, passou 1 ano, eu comecei a namorar o meu futuro marido. Sim. E esse futuro marido, a gente vem de uma longa jornada, né? Ele foi criado junto comigo desde a infância. Então, assim, era
Ele na minha casa brincando, a gente na casa dele brincando. Muita proximidade. Foi uma infância muito saudável, foram bons momentos ali de jovens, de criança, e nós viemos a ter esse encontro mais profundo de namoro mesmo a partir da fase adulta. Eu lembro que quando mais jovem, assim, na adolescência, ele havia comentado alguma coisa, olha, eu gosto de você e tal. Mas eu entendia que ele era muito jovem ainda, eu também não tinha maturidade, e eu lembro que eu falei, não, se for para ser, em algum momento vai acontecer. Não né? era aquela hora, né? Não era aquela hora, então assim, passou-se aquele momento. Terminei o primeiro namoro, depois de 1 ano, nós começamos a namorar. E aí esse namoro foi um namoro de 1 ano também, a gente namorou 1 ano, tomamos a decisão de partir para o passo mais sério. E esse namoro, ele foi feliz? Você se sentia inteira? Foi. Tinha certeza do namorado, que é coisa que você não tinha com o anterior? Não tinha com o anterior. Então, assim, foi um namoro que quando a gente começou, foi um namoro que tudo foi se encaixando, né? As pessoas, vocês vão se lembrar que quando eu comecei a namorar ele, as pessoas não aprovavam a pessoa dele com a Esther. Que você tinha deixado o outro, né? O anterior, vocês se lembram, né? A Esther não aprovava e todos aprovavam. Era uma pessoa, nos olhos da família, uma pessoa perfeita para você. Exatamente. Mas que você não entendia que era. E a minha decisão, ela era baseada em quê? Se Deus me mandar fazer, eu faço. É isso aí. Né? Sim. Então, para o segundo, tinha alguns contratempos com relação ao povo. Ah, mas fulano não é para você. Aí eu falava, bom, eu gosto dele e eu vou falar com aquele que é o meu tudo, né? Isso aí. Eu vou falar com Deus. Então, assim, o namoro fluiu leve. Até então eu não estava preocupada com o passo seguinte. Nós curtimos o namoro. Quando deu mais ou menos ali uns 7, 8 meses de namoro, nós já começamos a pensar em um passo mais sério. No casamento. Nós já começamos assim, agora já vamos pensar em casamento, se é realmente isso. E tomamos a decisão de que vamos para um passo mais sério? Vamos. E aí foi quando eu fui para onde? Deus. Fui orar. Eu falei, vamos. Não comentei nada com ele, né? A gente continuou namorando, mas aí eu fui para o meu propósito com Deus. Que aí quando eu falo assim, eu vou orar, que muita gente pergunta, Esther, mas como você faz? É o que todo mundo te pergunta, você sempre fala aqui nos episódios, né? Como é que é seu contato com Deus? Como que você faz? Quando eu falo, quando eu quero uma resposta de Deus pontual, precisa, eu tiro semanas de oração mesmo. Eu faço jejum e eu tiro tempo com Deus. Imagina assim, que é eu e você e nós vamos combinar o seguinte, nós vamos ficar em jejum de 6 da manhã até 5 da tarde. E esse jejum ele vai ser total ou ele vai ser um jejum parcial? Então eu escolho a forma que eu faço. Eu faço o jejum total de alimento só com água. E geralmente eu faço das 6 da manhã até as 18 horas, faço o dia inteiro. E aí eu vou ficar mais isolada no meu cantinho e vou tirar tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar em comunhão com Deus. Então sempre eu vou tomar uma decisão, é algo que vai mudar a direção da minha vida. Eu vou fazer esse tempo com Deus para ter a resposta de Deus que eu preciso. Sim. Sim. Então chegou a hora de tomar a decisão que mudaria a minha vida, né? Que era então o casamento. O casamento. E aí eu falei, então eu vou para comunhão com Deus. E, nossa, eu me lembro como se fosse ontem. E, gente, assim, vai vir emoções, eu vou deixar vir, porque é a minha vida, né? Sim, e uma história de emoção mesmo, né? A gente sabe que é uma história sensível para você. E aí eu lembro que eu já... Quando nós partimos para esse momento de, né, vamos nos casar, eu falei, Senhor, e agora? Agora eu vou para aquele passo que o Senhor fala que é o segundo passo mais importante na vida de um homem e de uma mulher depois da salvação, é o casamento. Então, a salvação é a coisa mais importante e depois o casamento. E eu vou para esse passo. Eterno. Eu estou aqui diante de um ser humano que... fisicamente me agrada, porque primeiro você tem que ter ali, né, o interesse, né? A atração física, isso. Né? São aspectos para você escolher um casamento. Você precisa ter isso, a atração física, a admiração, o respeito, e tudo isso eu tinha por ele. Então, assim, eu coloquei tudo diante de Deus. Falei, Senhor, eu tenho a atração física por ele, eu tenho o respeito.
Eu amo a família, porque você não se casa só com o seu marido. É todo um meio você envolvido. Se casa com a família. Eu falei, eu amo a família. Serve a mesma fé, a mesma doutrina, a mesma religião que eu. Ele é o pacote completo. Isso aí já estava assim, poxa, muito bem caminhado, ele é o pacote completo, porém, se o senhor falar para mim, não é isto que eu tenho para você, eu deixo todos esses detalhes que são importantes e não parto para a próxima decisão, para o próximo passo. E pediu, me mostre, né? Me mostre, me dê essa direção. Me mostre, me direciona, como que o senhor quer isso para minha vida. E eu fiquei nesse propósito durante uma semana em oração com Deus. E aí eu lembro que tinha um ponto, era o único ponto que talvez me impediria de casar com ele. Ah, é? Qual e eu era? mencionei isso com Deus. Falei, Senhor, tem um ponto que na minha doutrina, na minha religião, para nós, ele é muito sério e eu creio nisso. E eu percebo que ele não cumpre com essa parte. E se ele não for cumpridor dessa parte, para ministério é um ponto de parar tudo aqui. De nulidade, né? De não prosseguir, de não seguir adiante, porque o Senhor é muito claro na palavra do Senhor que a casa que está sob esse mandamento, se ela não estiver com esse mandamento cumprindo, ela está sob maldição. Opa. E eu não quero a minha casa sob maldição. Então tinha uma questão. Tinha ali a doutrina, as crenças, né? Lembra de tudo isso, né? Essa eu carrego até hoje comigo, e aí eu vou trazer aqui para vocês, quem é evangélico sabe, que é relacionada à questão dos dízimos, né? Dízimos e ofertas. Sim. Então, todo evangélico, ele é dizimista. Sim. E isso é um mandamento de Deus com promessa. Quando você é um dizimista, você é abençoado em sua casa. E eu tinha isso, ele tinha isso assim meio que... Bambo. Não era muito importante para ele. E para mim era um valor muito alto. Não é que ele não era um dizimista, ele era um dizimista, porém não era prioridade. Entendo. E para Esther aquilo era inegociável. Sim. Né? Lembra que a Esther é muito... cumpridora de regras, fazia o que tinha que fazer. Então, assim, isso para mim era inegociável. E eu coloquei isso diante de Deus, né? Eu falei, Senhor, se ele não for cumpridor dessa lei, para mim, eu não prossigo. Sim. E aí Deus veio em meu coração e falou, conversa com ele sobre isso. E o quanto isso é importante para você. Coloca o quanto é importante, exponha isso e fale com ele e deixe bem claro. E eu, mais que depressa, né? Porque se Deus falou, eu faço no minuto seguinte. Na hora. Já sentei com ele ali no dia seguinte e tal, e falei para ele, falei, olha, para mim tem um valor religioso que é inegociável, que é relacionado ao dízimo, e eu quero saber se para você isso é prioridade. Porque se você falar para mim assim, não, dízimo não é prioridade, eu dou quando dá, eu não, para mim isso não é importante. Se você falar para mim isso aqui, eu vou confiar na sua palavra e nós vamos terminar aqui. Porque é muito importante você saber o quê? 2 coisas que a Esther vai pontuar para um casamento, para a gente dar esse passo para o casamento. E isso que eu estou falando é bom porque, por exemplo, eu sei que tem muitos jovens acompanhando meu podcast. Tem jovens aí de 16, tem criança de 10, 11, 12. Tem os evangélicos também, né? Tem muitos evangélicos acompanhando e isso já é orientação para vocês, né? Que são os combinados, né? Exato. Então, assim, fui muito clara, fui muito transparente. Falei, para mim, esses pontos são muito importantes e que se você falar para mim que não, isso não é importante e você não vai seguir isso, tá tudo bem. Eu só vou tomar a decisão de que eu não vou seguir adiante com você. Sim, mas você precisava esclarecer aquele ponto. Então, quero que você seja também transparente comigo. Gente, e olha só, um ponto de atenção para esse momento dessa mulher. Novinha, você tinha quantos anos? Eu estava com 17. 17 Ia fazer anos, 18 anos. Com essa olha a maturidade, né? Maturidade. Você não tinha PNL ainda. Você tinha fé, você tinha Deus, você tinha a base da sua família, que nós já sabemos o quanto foi forte. Eu tinha um pai que era um mentor incrível, né? Incrível. Mas olha essa sabedoria de entender os pontos dele que não estavam do seu agrado, sentar com ele,
conversar. Isso. Pôr os pingos nos is. A comunicação já era muito clara. Já era clara. É. Então, olha isso, né? Isso, eu não vejo isso acontecendo com os jovens de hoje em dia. Isso Exato. é algo que passa batido. Então, esse recado aqui no podcast já é um ensinamento muito valioso. É muito valioso e assim, o que eu quero deixar muito claro para vocês, que independente do decorrer da vida, do que vai acontecer lá na frente, tenha o casamento, gente, a construção de uma família como algo importante. Um casamento, a construção de uma família não é algo que você decide, eu vou juntar com esse aqui, se não der certo eu largo amanhã. Não é assim, gente. Não. Você tem que pensar que você está colocando vidas no mundo, você está convivendo com outro ser humano e ali tem construção de laços, de valores, né? Então, antes de tomar essa decisão, de dar espaço, saiba realmente o que você está fazendo. Uhum. E aí eu fui muito clara com ele nisso, né? Perguntei e ele realmente, ele me deu uma devolutiva muito clara também. Como foi? Ele falou para mim, realmente, esse não é o meu principal valor, não é tão importante igual é para você. Porém, entendendo que é importante para você, eu estou disposto, sim, a cumprir esses valores. Olha só. Porque se para você isso é motivo de, né, desistência? Nem dar o passo no casamento, eu estou disposto, sim, não estou falando que eu vou dar conta. Mas que eu vou tentar. Mas que eu vou tentar e eu vou precisar da sua ajuda. Ótimo. Então eu entendi assim, ele estava aberto. Se mostrou aberto para isso. Então já é um excelente caminho. Exato. E o casamento isso, né? Outro ponto que eu falei para ele, falei assim, você quer ser pai? Porque, né, eu tinha muito, 17 anos e eu já pensava, eu já fazia a ponte ao futuro. PNL hoje faça ponte ao futuro, né? Projete o que você quer. Né? Então eu já pensava assim, eu quero ser mãe. Se eu vou casar com alguém que não quer ser pai, já não faz parte do meu sonho. Já desconecta, né? Então ele falava, eu gosto de criança, mas não tanto assim, mas eu quero ser pai. Ufa! Falei, então tudo certo, então vamos embora, né? A gente se convence aí no caminho. Conversei, alinhei os pontos com ele, voltei para Deus. Falei, Senhor, o caminho tá abrindo, tudo tá fluindo, tá funcionando. Os pais dele, eu falo assim, são meus segundos pais. Sim. Né? Considero muito mesmo, amo de coração. E foram pessoas assim que apoiaram 100% desde o início. E que tinham um convívio com você desde a infância, né? Que desde você comentou. Infância, então eram pessoas queridas. E foi algo assim que eles vibraram muito para que acontecesse. Sei, né? sei. Eles vibraram, minha família vibrou, eu vibrei. Então assim, houve todo um movimento para que isso acontecesse. Bonito, né? Gostoso. E eu tenho eles assim como segundos pais e eu continuei para a oração. E aí quando eu tive a resposta de Deus, Esther, é isso. Nós estávamos em um culto domiciliar. Meu pai, domiciliar são reuniões que a gente vai na casa né? das pessoas, de irmãos da igreja. Certo. E a gente faz uma reunião especial ali. Sim, um grupo fechado, né? Um grupo fechado. E nós fomos em um culto domiciliar. Meu pai tinha marcado um culto domiciliar, tinha bastante gente. Foi na casa de uma pessoa muito querida. Eu acredito que ela se lembra. Era um domingo à tarde. E a gente passou ali a tarde inteira nesse culto. E nesse culto, meu pai fez uma oração especial para os jovens. Eu lembro assim, a hora que eu falo, eu vejo ele com as mãos levantadas. Isso há 22 anos atrás, né, Esther? 22 estou fazendo as contas aqui. Ele com as mãos levantadas, fazendo a oração. E nessa oração, ele fala assim, muito claro, né? Fala, Senhor, eu tenho filhos e filhas aqui nesse culto hoje. E eles estão dando passos para casamento. E eu sei que eu não posso ajudá-los nisso, porém o Senhor pode. Que bonito. E toda porta que estiver fechada, o Senhor abrirá para eles. E aqueles que já estão pensando em tomar uma decisão, tudo acontecerá. E se for a tua vontade, o Senhor colocará no coração de quem estiver aqui agora, que é isso que o Senhor deseja. E eu estava lá, né? Foi para você, né? E assim, eu orava, eu era jovem, 17 anos. Muito jovem. Vocês vão se lembrar que nós contamos lá junto com as minhas irmãs, que você perguntou assim, e as baladas? Lembro. Qual eram os passeios que vocês iam, né? Nós não fomos jovens de balada. Então, se você falar, Esther, você conhece uma boate? Não.
Não conheço. Esther, você ia pra balada? Não, eu ia pra cultos. Tinha os encontros, né? Os passeios. Nós íamos assim. para encontros de jovens. Sim. Que era aqueles finais de ano que tinha encontros de jovens, mas os encontros eram voltados para louvor, oração, companheirismo com pessoas ali da própria religião. Convivência religiosa, né? Então, assim, eu não sei o que é, por exemplo, ir para uma noite de bebedeira. Sim. Sim. Né, que é o que os jovens hoje fazem. Muitos. Eu não sei o que é isso, nunca fiz. E hoje eu olho para trás, eu falo, cara, eu sou feliz, sabe? Porque formou o meu caráter, formou quem eu sou. Você não hoje. precisou disso, né? Para ser feliz ou para te formar de alguma forma. E claro, quem faz isso está tudo bem, gente. A PNL, o que ela ensina? Cada um faz uma escolha. Porém, eu estou pontuando aqui a importância de os jovens olharem para si, para sua fé e para o contato com Deus. Lembrar que você não é só carne e é só bebedeira e festa e dorme e acorda, não. Lembra que você é espírito também. O alimento espiritual, né? Da alma e que forma a gente como pessoa e ser humano, né? Isso. Então, assim, e quando meu pai orou assim, imagina, eu, Esther, estava em prantos. Aquela emoção ali latente no coração. E aí, assim, Deus veio claro no meu coração e falou, é isso. E o futuro marido estava nesse culto? Ele não estava. Não estava? Eu acredito, estava trabalhando. Não estava nesse culto. A mensagem foi muito direcionada para você também, né? Foi totalmente. Muito. Tinha outro irmão seu da época que também estava prestes a casar? Tinha outros também, porque lá em casa nós casamos tudo escadinha, né? Então, seu pai, ele como pai, estava muito mexido, né? Com as decisões de casamento dos filhos, no foi geral. Assim, diferença de 1 ano de um para o outro, né? Legal. Nossos casamentos, foi bem rápido. Além dos outros jovens também, que com certeza estavam ali no culto, que provavelmente estavam na mesma fase, né? Depois desse culto domiciliar, dessa oração, foram muitos que casaram. Porque assim, quando ele falou assim, o senhor abra as portas, Abriu. as portas realmente abriram. Sim. E meu pai até brincava no púlpito, ele falou assim, teve um culto domiciliar que eu abri a porteira, agora nós não paramos de casar os jovens. Porque foi uma remessa gigante. É uma porteira que abriu de verdade. E ali, assim, Deus veio no meu coração e falou, é isso mesmo, e os caminhos vão se abrir, pode dar o passo, que é isso mesmo. Então, assim, foi aquela oração, né, que eu fiz, esperei, e Deus falou, vai, que é isso mesmo. E eu entrei segura, feliz, tomei a decisão, aí não tinha medo, não tinha insegurança, não tinha ansiedade, não tinha dor de estômago, não tinha nada. Aí foi só para os preparativos mesmo, como que nós vamos fazer, como que a gente vai dar espaço, porque eu lembro, na época que a gente tomou a decisão para casar, ele ganhava muito pouco, ele precisava ajudar em casa, né, com os custos de casa. Então, assim, nós tivemos que traçar estratégias para constituir a família. Para conseguir casar, para conseguir ter casa, ter os móveis. Como nós vamos dar esse passo? Porque eram 2 jovens, né? É um grande planejamento, né? Exato. Não é simples, financeiramente é pesado, né? E o bom, assim, quando você é jovem, que nada é desafiador, né? A gente vai pondo nas costas e vai fazendo, Exato. Né? Então, assim, tomamos essa decisão do casamento e vamos casar. E aí eu lembro que nós começamos a comprar os móveis, né? A gente comprou, assim, parcelado. Tipo, vamos comprar o sofá e nós guardamos na casa do meu pai. Ah, porque ainda não tinha casa de vocês. Nós ainda não tínhamos casa, não sabíamos onde, e nosso plano era assim, então, vamos comprar primeiro os móveis, depois a gente acha um local e dentro de 1 ano a gente casa. Mobilia a casa, faz tudo certinho. Então, vamos fazer esse planejamento. E aí foi isso, nós fomos comprando os móveis, colocando dentro da casa do meu pai, e meu pai até brincava assim, né? Ei, mas agora vocês acham que a minha casa é depósito. Pai, é isso aí, pai. Ajuda a gente aí um tempinho. E aí nós fomos colocando, conseguimos comprar tudo. Aí teve um momento lá que, assim, as partes que me marcaram, eu vou trazer, né? Que a gente ficou no impasse assim, nós compramos agora máquina de lavar roupa ou sofá para a sala. Ou geladeira, porque ou fogão. Porque a gente não consegue comprar as 2 coisas. É uma coisa de cada vez. Aí eu mais que depressa falei, não, quem precisa sentar em sofá, a gente senta no chão. No chão, máquina. Mas quando vinha as visitas, senta no chão também. Eu prefiro a máquina. Máquina, meu Deus, a máquina é importantíssima. Imagina você lavar roupa na mão, misericórdia. Não dá. Vamos para a máquina. Então compramos a máquina ficou sem sofá, né? Beleza, guardou tudo, deu certo. Vamos agora para a parte de casa, onde nós vamos morar, né? Achar o nosso cantinho. Achar o nosso cantinho, como nós vamos fazer. E aí, todo pai, né, como sempre, maravilhoso, pai, mãe. Meu pai, ele, não sei se eu cheguei a mencionar aqui, mas ele trabalhava também, além de pastor, ele trabalhava no ramo de construção civil.
Acho que você comentou. Eu comentei? Acho Então, que sim. ele tem muitos prédios que é de construção dele, né? Da construtora dele na cidade de Uberlândia. Tem muitos edifícios que ele fez aqui na cidade de Uberlândia. Sim. E quando a gente decidiu casar, ele falou, olha, filha, o pai pensou em ajudar vocês mais para frente, né? De uma outra forma, quando fosse a casa própria de vocês. Porém, o pai entende que vocês precisam dessa ajuda agora. E aí você me fala o que você quer, como que você quer que o pai te ajude, O que você mais o precisa, que né? vocês precisam agora. E aí eu peguei e falei para ele, a gente estava com essa dificuldade da casa, né, do local de morar. Eu falei, pai, se for possível e o senhor conseguir para a gente o local para morar, um aluguel, mas que o senhor não cobre, porque a gente não consegue pagar agora. Estamos nas parcelas das... A gente não dá das conta, outras porém, se o compras. senhor conseguir o local para a gente morar, eu quero. Vai ser de grande Nós valia, queremos, né? o senhor vai ajudar muito. Ele falou, não, então o pai vai ver e eu vou ajudar vocês e vocês ficam o tempo que precisar. Quando conseguir pagar, aí vocês avisam. Ó, pai, agora eu já consigo fazer o pagamento. Que anjo, hein? Um anjo, literalmente um anjo. E aí, assim, foi o melhor apartamento, foi a coisa mais lindinha do mundo, foi, Caprichado. né? Foi caprichado. E aí a gente foi pro apartamento, mobiliou tudo. Eu lembro que eu arrumava na maior satisfação. É uma delícia arrumar a casinha da deixei gente, tudo né? assim muito arrumadinho, muito bonitinho, do nosso jeitinho, tudo preparado. No seu maravilhoso bom gosto, que você sempre teve esse bom gosto, Esther? Sempre tive, sempre Nossa. tive. Mesmo assim, quando eu não Magnífico. podia, às vezes, gastar muito, mas eu falo assim, o bom gosto é tudo, né? Sim, Você vai no no barato, simples, no né? simples, porém com bom gosto, né? Exatamente. Eu conheço bem o seu bom gosto, então E aí imagino deu como certo, era. apartamento montado, mobiliado, tudo ok. E a gente partiu para o passo principal, que é o casamento na igreja, né? Ah, então vocês marcaram a data depois que estava tudo certo. Tudo pronto. Por qual motivo? A Esther é muito detalhista. Metódica, organizada. Né? E assim, hoje eu já trabalhei muito a minha flexibilidade, né? Uhum. Mas eu sempre fui muito detalhista. Então, eu falava para ele assim, enquanto a gente não tiver com tudo prontinho, nós não vamos marcar o casamento. Não tem como dar um outro passo. Então vamos deixar tudo pronto. Eu lembro que o apartamento, nossa, não faltava pendurar nem uma coisinha de toalha. Tava tudo. Tudo prontinho. Tudo pronto. Tudo. Deixei ele assim, 100% pronto. Que legal. O apartamento, nós dois, deixamos prontinho. Imagino. E aí vamos então para a decisão do casamento, né? Vamos para a parte do casamento e aí vocês vão lembrar, eu vou trazer o tópico lá de religião, que você só poderia entrar de véu e grinalda na igreja se você fosse o quê? Virgem. E de branco. E a dona Esther era virgem. Se você não fosse, você teria que ir lá cumprir os seus passos com o pastor da igreja no escritório, confessar que você não tinha cumprido isso e você não poderia casar de véu e grinalda e de branco. Ai, não poderia casar de véu e Você grinalda. casaria, porém só no escritório, Sim. portas fechadas, e no cartório. Sim, sem Mas ser na você igreja. não entraria o corredor da igreja de véu e grinalda e de vestido branco. Olha só, era muito sério mesmo, né? E isso E era... ainda é assim, né, Esther? Ainda é assim. Não sei se seguem, se os jovens de hoje são realmente fiéis e cumpridores da Essa palavra, né? Porque na nossa época isso era um valor muito alto. Sim. Então imagina assim, se eu, Esther, soubesse que eu estava em falha com isso, eu jamais entraria o corredor da igreja. Nem se colocaria para isso, Eu nem né? me colocaria a isso. Pelo respeito, pela condução, Hoje, né, a doutrina ainda prega a mesma coisa? Sim. Porém, se os jovens carregam isso com tanto afinco como era, eu já não sei mais. Você não sabe, né? Sim. E aí eu vou trazer outro ponto. Por qual motivo a Esther posicionou daquela forma quando aqueles escândalos religiosos da igreja apareceram? Né? Que muita gente, eu até fiz um posicionamento, muita gente acha assim, a Esther está contra a religião, está contra a doutrina, não. A Esther só quer que a palavra seja justa, assim como é de ida e volta. É cumpridora, né? Da palavra, né? Então, assim, se algo tão grave estava acontecendo dentro da igreja, por qual motivo nada vai ser feito? Exatamente. Né? Se né? é pedido para uma jovem que ela nem entre no corredor da igreja de véu e grinalda se ela não for virgem. Por que você vai descumprir? E um ato tão escandaloso sendo cometido dentro da igreja por ministros que deveriam ser exemplo. E aí quando você, membro da igreja, criado, nascido, se manifesta sobre isso,
pedindo socorro e que se posicionem, eles consideram você ismo e você tá errada. Então. E aí tem uma fala que meu pai falava muito, engraçado, meu pai falava assim, engraçado que fazer pode, falar não. Exatamente. Levantar a bandeira para resolver o problema, aí não pode. Tem que abafar o caso, então, né? assim, e aí por que eu trago isso sempre novamente? Porque seguir a nossa doutrina nunca foi fácil. É desafiador. Não mesmo, muito desafiadora, diferente de E tudo. se você é um membro da igreja, fiel, dizimista, que segue a palavra, é claro que se existe algum problema, alguma coisa dentro da igreja, você tem todo o direito de se manifestar. Você está ali dentro vivendo aquela vida, aquela história. E quando você se manifesta, você é tido como ismo, como fariseu e que está falando mal? Não, de jeito nenhum. Entendeu? Né? Então, assim, eles distorcem um pouco a própria verdade. E Deus levanta pessoas para que a justiça dele seja feita. Por isso que na época veio, né, o espelho da vida quebrado, porque essas coisas aconteceram, né? O espelho trincou por qual motivo? Eu falei, tem que levantar e falar, ó, a palavra ensina como posicionar. E fomos atrás dos ministros responsáveis. Gente, a palavra ensina como deve ser feito. Leva 1, leva 2, leva 3. Se este ainda não ouvir, que se assente e não pregue mais a palavra. Nada disso fizeram. Entendi. Entendeu? E aí quer continuar nos púlpitos pregando sobre virgindade, sobre cabelo, sobre roupa de mulher, enquanto ministros estão, como dizia meu pai de novo, deitando e rolando. Como se nada tivesse acontecendo, né? Entende que não faz sentido? Não faz, e colocando tudo embaixo do tapete. E aí, quando foi que a Esther entrou em desespero com Deus e falou, Senhor, eu não acredito que é isso que o Senhor pede para nós aqui dentro da igreja, não. E que está acontecendo isso aqui na minha frente, né? Não é isso. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não sei o que vai acontecer. E Deus veio claramente e falou, em um momento eu te levantarei para que você se posicione sobre isso. Perfeito. Excelente. Entendeu? Então, assim, o testemunho está vindo agora? Está. É porque você quer, Esther? Não. É porque Deus me pediu. Deus mandou. E aí, assim, agora eu estou entrando numa fase pessoal da minha vida que muitos conectaram com o quê? Ela está passando por isso porque ela se posicionou. Ah, não, mas não é isso. Você Entende? sabe, você tem um coração livre, tranquilo, que não é isso. Mas aí vocês vão se lembrar que Deus falou o quê comigo? Não dê atenção aos ruídos e barulhos ao redor. Observe o que eu estou pedindo para você. Eu, o Senhor. Isso está muito claro, então, né, Esther? A minha segurança em Deus, ela é muito forte. Eu tenho isso muito claro para mim. E apesar de as pessoas estarem conectando esse julgamento, isso não me afeta. Porque eu sei o que Deus tem me pedido. Sim, e você tá muito segura disso, né? E aí, por qual motivo eu estou trazendo isso? Porque dentro de uma igreja onde você não pode se posicionar contra erros, contra crimes, onde você é tido, isso está te acontecendo na sua vida porque você falou, entendeu? Sim. Não conecta. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nenhum. É a doutrina imposta pelo medo. É. Se você falar sobre isso, é perigoso até você morrer. Ué, sendo que você tá... E Deus veio para mim e falou assim, ó, ou você fala, ou você e a família do seu pai estarão mortos. Então. Deus me falou isso. Ou você fala, porque eu não queria fazer o podcast. Falei, Senhor, não vou fazer. Senhor, tem misericórdia, não vou fazer. Ele falou, vai, você vai fazer. Uma força maior que te impulsiona para isso, né, Esther? Entende? O tempo todo, porque assim, é importante você falar isso mesmo, porque não é fácil, né, estar aqui. Não é fácil, gente. Não é fácil. E primeiro, não é fácil e eu não precisava disso. De jeito nenhum. Né? Tem um motivo, as pessoas precisam entender isso, que tem um motivo por trás, que tem uma razão e um porquê de você estar aqui. E que tem um Deus pedindo que aquilo que foi feito oculto seja revelado. Direcionado, né? Que você seja a voz para contar o que aconteceu. E quantas vezes eu orei e falei, Senhor, mas é eu mesmo que o Senhor vai levantar para isso? E ele vir claramente e falar para mim, para isso eu te criei. É um chamado muito específico. Então, assim, a minha conexão com Deus, a minha segurança com Ele, ela é muito forte. E nisso eu estou descansada. Quando eu levanto esses pontos, é para esclarecer para muitas pessoas que estão aí do outro lado, chorando, achando que está em pecado, achando que está em erro, achando que não tem mais jeito para você, que não tem mais fé, que acabou.
E eu estou aqui para te dizer com toda segurança e com toda certeza, Deus não vai cobrar de você o que foi falta de posicionamento de ministros. Deus não vai cobrar de você. Então, você pode sim se manifestar, você pode sim colocar para fora aquilo que está te adoecendo. Você sempre pode fazer isso de forma que seja respeitosa. Respeitosa. Que não agrida outra pessoa e que você tenha certeza do que você está falando, né? Não ultrapassando o limite de respeito mesmo do outro ser humano. Né? Fale por você, fale do seu sentimento, sem julgar. Isso, né? então assim, o ponto, por qual motivo trouxemos isso? Porque a Esther entrou pelos corredores da igreja de vestido branco, de véu e grinalda. Sim. Cumpriu o que era ensinado, o que era pedido daquele púlpito. Você estava pronta para isso. Exatamente. Né? Então, entrei, foi um casamento maravilhoso. Vieram, assim, muitas pessoas, muitas mesmo. Recebemos a bênção ali do meu pai. Um casamento lindo. Que para mim não tem preço, né? Do meu pai, dos pais dele, da família. Sim. Vieram pessoas muito especiais para esse casamento. E foi uma reunião maravilhosa. Meu pai, inclusive, ficou muito emocionado. Ele chegou a fazer um comentário no momento do casamento, assim, para o meu marido naquela época, né? Eu salvei você uma vez da morte, porque quando ele era criança, ele passou por um afogamento e ficou entre a vida e a morte. E seu pai que o ajudou? E o meu pai que salvou ele, Olha né? Só. Porque senão ele teria morrido, tirou ele da água, fez os primeiros socorros e trouxe ele de volta à vida. Olha só. E meu pai, no ato do nosso casamento, mencionou isso. Eu salvei você uma vez, eu te dei a vida novamente, e hoje eu estou te dando a minha joia mais preciosa. Ai, que emoção, né? Arrepiei todinha. Então, assim, foram momentos que eu relembro, eu trago com orgulho, eu trago com gratidão no coração, porque foram vivências muito especiais. Sim, né? sim. Então, meu pai trouxe essa lembrança. Oh, meu Deus. Aí trouxe ainda mais emoção pro momento ali do casamento, hein? Sim, foi um casamento lindo, foi lindo demais e nós aproveitamos muito, né? Aí teve no final do casamento, a gente teve festa? Tô aqui lembrando. Tivemos. Olha, eu não estava lá, mas eu imagino que teve, hein? Nós tivemos Foi festa, de dia, foi à noite? Foi à noite. Conta pra gente, foi à noite? Foi à noite. E esse foi o momento do casamento. Um momento especial, feliz, de muita alegria, coração cheio de Deus. De muita alegria, coração cheio de Deus. E essa foi a primeira parte da vida da Esther, quando tomou a segunda decisão mais importante da vida, né? Mediante aos meus valores, Sim. que foi o casamento. E que com toda o passo a passo, né, que você fez ali de entender que ele era a pessoa certa, a que convicção, cumpria a sua convicção, as diretrizes que você defendia, Isso. A questão do dízimo que você colocou, a reunião bem colocada, com os pingos nos is, a questão dos filhos, a casa organizada, móveis comprados, data marcada, casamento feito. Casamento feito. Então, assim, foi uma etapa da vida que ela foi bem vivida, né? Foi gostosa, aconteceu assim com todas as vibrações, com todas as bênçãos que se poderia ter ali. E foi um momento que, igual eu falei aqui, eu conto e carrego com muito orgulho. E o que eu trago aqui que vocês precisam ter em mente? A sua convicção do que Deus pede para você. Isso é muito importante. Né? Sempre que você for tomar uma escolha, fazer uma escolha, saiba o que Deus está pedindo para você. Esther, é aquela paz no coração, né? É aquela paz. Aquele sentimento diferente que a gente tem quando a gente toma uma decisão sobre estar desconfortável, estar confuso. E aí quando você muda de opinião e você sente uma paz. Isso. Essa paz é o sinal de que esse é o melhor caminho. Isso é Deus falando com a gente, exatamente. Não é? Conta isso para as pessoas, porque você já me falou sobre isso, né? Que a gente já conversou. E eu gosto de explicar isso, porque eu trouxe isso para minha vida de forma muito forte. E você viu diferença. Muita diferença. Quando a gente toma uma decisão que você descansa, que aquilo ali te dá uma paz e um sossego interior, é porque essa é a resposta de Deus para a decisão que você está buscando. Muita gente acha, assim, que os evangélicos têm o costume de orar e não fazer nada, né? Pelo contrário, vamos lá, o passo a passo. Eu vou usar a linguagem assim, ó. Quem tem fé, como você funciona.
Primeiro, se você vai tomar qualquer decisão na sua vida, ela é a decisão que vai mudar a direção da sua vida. Primeiro você ora, você espera, faz a sua oração, espera em Deus, faça a sua parte. Tudo que cabe a você fazer, você faz, mediante aqueles passos que você quer tomar. Aí eu vou trazer o exemplo de Lázaro, né? Deus ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Estava morto há 3 dias. Porém, Deus falou para as irmãs dele, remova a pedra. Deus podia remover a pedra? Claro. O que é uma pedra para Deus? Nada. De um túmulo. Porém, essa parte era delas. Elas deveriam Deus iria fazer o impossível. Ressuscitar o morto, elas não poderiam fazer isso. O que estava ao alcance delas, mas retirar a pedra, sim. Então eu vou tomar uma decisão na minha vida, é uma decisão que vai mudar meu direcionamento. Eu vou orar, eu vou olhar tudo que cabe a mim como ser humano fazer. E eu vou fazer, eu não vou ficar aquele crente mole. Cruzar os braços e esperar. Porque Deus vai fazer e eu não faço nada. Estou descansando em Deus e né? esperando. Então orei, fiz a minha parte e aí eu vou esperar Deus responder. Eu falo que a parte do esperar é a mais desafiadora. Essa é, viu? É a paciência com Deus. Essa eu falo que é a mais desafiadora e é assim, aqui até hoje eu, Esther, sofro com ela. Eu te confesso que eu também. Essa parte é difícil, porque o esperar, a gente não sabe esperar quanto. Você não sabe esperar e nesse momento de esperar, a gente precisa ter muito cuidado para não confundir a voz de Deus. Porque você já me contou também que ela é suave, ela que é suave, delicada, ela é sutil. E às vezes você no anseio de querer que algo aconteça logo, você acaba confundindo a resposta de Deus. E quando Deus responde, Esther, como eu vou saber quando Deus responde? A paz que você sente no seu coração quando a decisão chega para você, ela é inexplicável. Ela é uma paz que ela excede qualquer paz. É limpa. Você fala assim, eu vou fazer isso aqui. Vamos supor assim, eu preciso mudar de cidade, eu vou mudar de casa, vamos colocar algo bem assim, né? As portas primeiro se abrem, o caminho fica livre. As coisas ficam facilitadas. As coisas ficam fáceis. Não tem aqueles impasses, né? E quando você parte para o momento, agora sim eu vou fazer, você sente uma paz de espírito. Então, essa paz, ela fica no seu coração até que se conclua aquilo que você decidiu fazer. E ela é um sinal maravilhoso. Enquanto houver ansiedade, inquietação, agitação, é porque Deus ainda não respondeu ou Deus não está naquilo. E que não é isso ainda. E aí você precisa ter a sensibilidade de saber se Deus está ali ou não. Ou se eu estou tomando a decisão porque é algo que eu quero muito. Sim. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. É isso aí. É isso que nós vamos comentar hoje. Dá a mãozinha aqui. Isso que a gente vai comentar hoje. Nesse episódio. Né? Aqui com compartilhei um pouquinho da primeira parte. Começamos, gente. Né? Começamos a contar um pouquinho do que a Esther quer contar para vocês. Como a gente disse lá no começo, é um assunto sensível, que vai trazer emoção, desafiador na vida dela, mas que ela passou e que está muito bem. É isso mesmo. Né? A gente vai continuar contando um pouco mais dessa história no próximo episódio, não é mesmo, Esther? Próximo episódio, agora vem a parte das turbulências. Aqui vocês viram quanto o mar estava tranquilo, né? Apertem os cintos. Apertem os cintos, porque lá vem turbulência. Mas é isso, gente. Eu costumo dizer assim, com Cristo no barco, vai tudo bem. Isso aí. E aqui ele está. Exatamente. Obrigada, pessoal. Acompanhem o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.